Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira e nós daremos então continuidade na segunda parte com o estudo dos prazeres da alma. E a lição de hoje é generosidade. Neste livro, Os Prazeres da Alma, o benfeitor espiritual Hamed, ele sempre vai apresentar duas lições. Então hoje nós vamos iniciar a primeira da generosidade. Na primeira parte, nosso irmão Telmo trabalhou muito a questão da caridade e de como Joana de Ângeles abordou este assunto no campo de como nós podemos e devemos doar. Porque doar, como foi colocado por ela, é muito fácil. O desafio é, ao doar, nós aprendermos se doar. Esse é o desafio de cada um de nós. E quando nós começamos a pensar sobre generosidade, procurar entender essa palavra e trazer para nós, a fim de podermos conjugá-la em nossos sentimentos, em nossas falas, em nossas atitudes, nós vamos observar que não somente nós, do qual é o ponto de partida, mas aqueles com os quais nós convivemos, nos relacionamos, a sociedade como um todo, formando as coletividades, no caso planetária, tem sido chamado a atenção justamente se nós, seres humanos, detentores já de cabedais que fomos conquistando pela misericórdia divina em diversos setores e níveis para o crescimento do ser espiritual. E este crescimento vai abranger também o plano físico, pois que sem estarmos no plano físico, lidando diretamente com a matéria, é impossível o espírito processar o seu desenvolvimento, o seu progresso, a sua evolução. Então nós necessitamos da matéria. E é dentro da matéria que nós seremos chamados a grandes desafios a serem vencidos por nós, onde a generosidade precisa estar presente. O que vem a ser generosidade? O que é uma pessoa generosa? Como podemos identificar isso em outrem, ou até mesmo em nós? E aí, Hamed, ele vai iniciar da seguinte forma: a criatura generosa. Porque é uma palavrinha, e a gente vinha pensando nisso, que nos dias atuais está um pouco esquecida. Até mesmo a pronúncia da própria palavra, generosidade, ser generoso. Ver alguém exercitando uma generosidade para com outrem. Então, olha o que Hamed coloca. A criatura generosa, isto é, o ser que é generoso, é alguém que aprendeu a auxiliar os outros, sem se ver obrigado ou obrigada a tomar para si os infortúnios que não lhe pertencem. Socorre
os sofredores, sem emaranhar-se na sua problemática emocional. Procura ser condescendente com as aflições alheias, mas não se envolve nela. Ou melhor, não tenta carregar a cruz do mundo nas atividades que visam abrandar as dores terrenas. Então, o que Joana de Ângeles está nos apresentando? Ser generoso, trabalhar a generosidade, é aprendermos a auxiliar a quem quer que seja, independente da condição que está trazendo, mas não procurarmos, conforme foi até lembrado na lição anterior, fazer com que a mão esquerda saiba o que está dando a mão direita. Isto é, auxiliar é uma coisa. Agora, querer se envolver diretamente no problema, na situação, em tudo aquilo que o outro está trazendo, nós não temos esse direito. E, se assim avançarmos este sinal no que tange a intimidade da própria pessoa e do próprio ser, mesmo que ele coloque receptivo, no sentido de querer que nós alinhemos junto a ele, ao problema que ele traz, é preciso refletir se nessa hora nós estamos realmente sendo generosos, agindo com generosidade. Pois que em muitas situações, na grande maioria das situações, nós, às vezes, nos complicamos. Pois que ainda, conforme já foi trabalhado aqui por Hamed, porque o livro, ele está convidando-nos a encontrarmos em nós os prazeres da alma, do nosso ser espiritual, daquilo que nós somos em realidade. Todas as lições deste livro são apresentadas por Hamed em 2 pontos, em 2 ângulos, em interpretações para que possamos debruçar sobre o mesmo e nos esforçarmos para aprendermos com o mesmo a nos tornarmos verdadeiramente homens de bem, cidadãos de bem. Não podemos abraçar o mundo e nem tem como, pois que nós não conseguiremos. Não podemos querer para nós que tudo o que aconteça pode deixar que nós vamos dar conta. Nós não somos ainda autossuficientes. Então, o que é a espiritualidade? O que Jesus, o que os benfeitores espirituais sempre nos chamam a atenção? Que saibamos oferecer, não a outro, mas a nós mesmos, um pouquinho, mas que este pouquinho, com Deus e em Deus, seja muito do ponto de vista moral e espiritual. Nós aprendemos com Jesus a iniciar neste processo de auxiliar o outro de uma forma muito peculiar. Lembremos que o nosso Mestre amado Jesus
Em uma das grandes lições trazidas pelos benfeitores espirituais, coloca que os seus trabalhadores viriam das diversas partes do mundo e a única coisa que o alto exigiria desses trabalhadores é um coração generoso. Isto é, ter um bom coração. Pois que o resto iria ser lapidado, iria ser trabalhado na linha do tempo. O espírito que está com o coração aberto e vem se esforçando em fazer com que o seu coração torne-se generoso, primeiro para consigo, aprendermos a auxiliarmos a nós mesmos, que nem sempre o fazemos. Fazemos para fora, mas esquecemos de trabalhar por dentro. Então, os servidores do Cristo chegariam e chegaram para semear a boa nova, que é o seu evangelho, com um coração receptivo e transbordando de generosidade. Adriano, mas muitos daqueles que estiveram ao lado do Cristo e que serviram ao Cristo e que caminharam com o Cristo, muitos deles traziam o coração ainda meio que fechado. Mas os verdadeiros e reais servidores, mesmo com os corações fechados, Jesus conseguia, pela capacidade evolutiva, um espírito puro, detectar, como um raio-x, que aquele coração que se apresentava até então de uma forma, trazia ali um potencial enorme, que necessitava apenas de lapidação, de trabalho. Porque o Hamed diz, para auxiliarmos, não precisamos passar todo o tempo obcecado por pessoas de quem gostamos ou pensando de modo compulsivo na melhor maneira de ajudá-las. Há criaturas tão absorvidas nos problemas alheios que não lhes sobra tempo para perceber e solucionar os seus. Olha que coisa interessante. Isso é uma realidade. Principalmente quando nós nos tornamos espíritas, entre aspas, pois que ainda não chegamos a sermos verdadeiramente espíritas, porque o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão, coloca Allan Kardec no item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, pois que ele aprendeu, Kardec, com uma mensagem de Paulo, que está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que espírita e cristão são sinônimos. Olha a responsabilidade. Então, dizermos que realmente somos espíritas, é preciso fazermos uma autoavaliação. Pois que o verdadeiro espírita, o próprio Kardec vai afirmar para nós, e temos ventilado essa frase
é aquele que opera em si mesmo a própria transformação moral, nos esforços que está empregando para domar suas más inclinações, suas más tendências, suas paixões. E isso é tão difícil, mas não é impossível. Lembrando, como já falamos diversas vezes, que Deus utiliza um grande mestre, o tempo. O tempo é um dos mestres que nós temos e que necessitamos aprendermos a trabalhar com ele. Outras há que se tornam incapazes de viver a própria vida, sentindo-se responsáveis por todos os conflitos de parentes e amigos, não permitindo que eles se responsabilizem por seus atos. Então isso é muito importante. Principalmente em famílias onde alguns companheiros dessas famílias querem manter, vamos dizer assim, as rédeas da condução de como que se deve agir ou não agir, interferindo na liberdade, interferindo na individualidade, com total desrespeito ao direito que cada um de nós temos. Nós observamos isso. Querer determinar o que fazer, como fazer e da forma como deve ser feito. Nós temos que aprender a separar as coisas. É óbvio que em um clã familiar, os valores morais precisam ser respeitados dentro da própria hierarquia familiar. Respeitados, não desrespeitados. E em muitas situações, pelo fato de nós ainda não conseguirmos compreender a nossa essencialidade, nós nos perdemos, pois que nós não somos generosos com aqueles que estão mais próximos a nós. O próximo do qual o Evangelho fala e relata é aquele que caminha conosco lado a lado, dia a dia, semana a semana, meses a meses, anos a anos. E que muitas das vezes nós deixamos de realizar atos de generosidade pensando que está tudo certo, está tudo bem. Precisamos reavaliar isso. Então nós não podemos carregar fardos dos outros, nem a cruz de quem quer que seja. Pois que cada individualidade, cada espírito tem o seu próprio fardo, tem a sua própria cruz. Mas isso não quer dizer que não devamos auxiliar. Podemos e devemos. Pois que a caridade, conforme tem sido amplamente trabalhada, acentuada pelos maiores da espiritualidade, é um convite a este exercício da alma, do espírito. Auxiliar, ajudar, mas não realizar ou fazer aquilo que compete ao outro fazer e realizar. Então é diferente.
E muitas vezes nós deixamos de agir com generosidade, não permitindo que o outro cresça nas suas dificuldades. Pois queremos ir lá e resolver a situação. É ele que tem que resolver, é a pessoa que precisa resolver. Nós vamos auxiliar, ajudar. Olha que ele continua. Carregam o fardo dos outros, não lhes dando a oportunidade de aprender por si mesmos a resolver as próprias dificuldades existenciais, visto que, com o decorrer do tempo, a prática dessas experiências proporcionaria viver com mais segurança e maior autonomia. Isso é muito sério. Pois que muitos corações querem determinar a outros corações a forma como eles devem viver. É claro que, diante do dia a dia e dos desafios que temos visto na atualidade, muitos corações adentram por situações equivocadas e que vão se prejudicar. E nós vemos isso. Nós vamos tentar ajudar, nós vamos auxiliar. E vamos colaborar com todos os esforços para que aquilo que a pessoa vivencia de forma equivocada, possamos oferecer a ela uma outra proposta, uma outra visão, para que ela enxergue o seu equívoco. Isso é difícil. Fazer e realizar isso sem adentrar em campos emocionais dentro de nós para não nos ferirmos. E aí que Hamed nos chama a atenção ao dizer que uma das ferramentas básicas que podemos utilizar em benefício das pessoas é mantermos uma certa distância psíquica delas. E ele coloca isso entre aspas. Distância psíquica? Mas como assim, Delano? De que forma manter uma distância psíquica? É não se deixar envolver, do ponto de vista emocional, no problema que a pessoa está vivenciando. Lembremos que aquilo que ela está vivenciando está no campo dinâmico da lei de Deus, causa e efeito. As consequências foram geradas. E quem gerou foi a própria pessoa. E é ela que necessita refazer-se. E nesse refazer-se, a necessidade de reaprender. E é dentro da proposta desse aprendizado que nós vamos auxiliar. Mas sem interferir no processo pela qual ela, a própria pessoa, deve realizar. Então, manter uma distância psíquica é ajudar, auxiliar, se doar, mas não ficarmos remoendo mentalmente e pensando
Será que fulano vai... Será que vai conseguir? Será que não vai conseguir? Será que vai fazer? Que vai fazer? Isso não é problema, é problema dele. Não é problema nosso. E a gente não consegue separar disso. Por quê? Nós deixamos nos envolver emocionalmente. E se a lição é sobre generosidade, será que nós estamos sendo generosos conosco? Permitindo nos machucarmos, magoarmos, frustrarmos? Pois que a gente está fazendo tudo que está ao nosso alcance e fulano e beltrano e ciclano está nos pagando com uma certa ingratidão? Então, manter distância psíquica é aprender com Jesus a realizar aquilo que tem que ser realizado com generosidade. Isto é, auxiliar, mas sem fazer parte do problema que a pessoa vive. O problema é dela, não é nosso. É difícil isso, né? É muito difícil isso. Principalmente quando essa pessoa tem uma certa ligação afetiva conosco, seja no campo fraterno, no campo da relação pai-filho, mãe-filho, filha. Pode ser um cônjuge, um namorado, esposa, uma noiva. Nós temos que aprender a separar. Pois que na lição anterior, que fala-nos do amor, para aprendermos a capacitarmos no amor, precisamos aprender a respeitar o direito e a individualidade do outro. E muitas das vezes nós não fazemos isso. Então, distanciar psiquicamente, Hamed vai dizer assim, isso não quer dizer que, ao nos distanciarmos emocionalmente, deixaremos de nos importar com elas, ou de amá-las. Trata-se de abandonarmos a angústia de viver envolvimentos neuróticos na ânsia de tudo resolver, decidir e compreender. É o que está chamando a atenção. Ter esse distanciamento psíquico é você saber auxiliar, mas não ficar angustiado em querer resolver a situação que o outro criou. O problema dele, ele que tem que resolver, não é você. Você vai ajudar. E mesmo ajudando, sabemos da dificuldade, pois que o coração generoso, ele está aberto, receptivo, não somente em doar, mas a se doar. E aí que entra. Você doa. E muitas vezes você doa o seu tempo, você doa algo material, você doa exercitando para com o outro questões que às vezes ele não está conseguindo fazer por ele mesmo naquele momento, devido a certas dificuldades que ele vem vivenciando, até mesmo do ponto de vista físico, você vai auxiliar. E quando que entra o se doa? É quando, neste processo, o outro, diante da dificuldade que ele traz no seu íntimo, não é capaz de visualizar ou de enxergar neste auxílio que está recebendo com gratidão e carinho. E às vezes o orgulho ataca, o egoísmo avança. Aí vem a ingratidão.
E aí, se nós não estivermos distanciados psiquicamente, sem deixar se envolver emocionalmente, nós podemos cair naquele campo de mágoa, de frustração, abrindo campos em nossa intimidade de ofensas que podemos alimentar e que pode nos prejudicar. Então, o se doar é entender a dificuldade do outro, ainda neste aspecto. Sineide. Você está falando essas coisas aí, está assim, parece que eu sei que não está dá a impressão que eu não ouvi isso. Estou vivendo um drama, assim, dessa maneira, com o meu irmão, ele cria os problemas, mas quem tem que resolver sou eu. Ele não resolve nada, ele não consegue resolver, nunca eu gosto de não nada na vida, entendeu? E eu vivo numa cilada, porque eu tenho meu filho, os dois não se entendem. Agora ele está aqui no hospital. Quando tiver alta, eu estou pensando, eu tenho passado noites acordada pensando o que eu vou fazer quando ele sair do hospital. Porque talvez ele fique com sequela. Ele está começando a aumentar, mas ficar perfeito, eu gostaria de ficar. Não sei se vai ficar. E aí? Eu tenho que resolver, eu tenho que alugar quarto para ele, eu tenho que olhar, eu tenho que comprar as coisas. Sabe? Eu confesso, com sinceridade, estou encarnado, eu não faço com generosidade, eu faço com dever. Entendeu? Porque o cara tem 62 anos de ano, nunca fez nada na vida, só cria problema. Quando minha mãe tinha o dinheiro dela, era mais fácil resolver. Hoje eu tenho que resolver as coisas do meu modo, e assim, ele não fala nada. Ele estava no hospital de pneumonia, ele sofreu o AVC, ele não me pergunta nada, eu não toco no assunto da água temporal, o que eu fiz, entendeu? Porque ele sabe que eu resolvo as coisas. Eu fico num dilema que você não pode nada. Como que eu estou tentando assim, me controlar, eu vou ver no hospital, vou cumprir o meu dever. Faço tudo que eu tenho que fazer. Mas eu fico, eu não faço assim, de coração inteiro. Mas não se culpe, porque o drama que você vive, muitos de nós já vivemos, já passamos, se não passamos ainda iremos passar, pois que a vida, ela vai encaminhando até nós situações que nós precisamos estarmos nos capacitando e estamos crescendo em relação às diversas situações que se nos apresentam. Obviamente, em se tratando de um ente mais próximo, como um irmão, pai, uma irmã, um filho, uma filha, obviamente, a gente quer que a pessoa caminhe com suas próprias pernas, mas a pessoa não aprendeu isso. Então veja bem que o processo educativo e reeducativo foi completamente errado desde o início. E hoje apresenta da forma que está. Pois que toda a construção deste irmão, e é um alerta para nós, foi utilizado materiais sem sustentabilidade. O que significa isso? É o ensinamento de Jesus. A construção da casa tem que ter alicerce que a sustente diante das intempéries e das tempestades. E dentro da doutrina espírita, nós temos aprendido a fazer uma analogia que esta casa não é a casa física, é a nossa casa mental, é a nossa estrutura
psíquica, emocional. Então, se nós remontarmos desde a nossa chegada no plano físico e da forma como foi nos direcionado, às vezes, a própria pessoa, ela não teve um direcionamento capaz de, neste momento, fazer com que ela consiga realizar as coisas por si só. Então vejam bem que a falha, muitas das vezes, que se apresenta e que o outro se apresenta, vai ampliando. Por isso que Jesus ensinou-nos o não julgar. Pois que nós não sabemos identificar tudo o que está por detrás do processo. Mas o que fazer nessa situação? Seja franca. Você já sabe para onde você vai quando sair do hospital? Você tem condições de se manter sozinho? Ou seja, falar com a pessoa, dizer à pessoa, para que a pessoa possa refletir. Por que acontece? Ela está na posição cômoda. A minha irmã resolve tudo. Minha irmã está aqui, ela faz tudo. Mas e se a irmã cair? Perceberam? E se a irmã cair? Então, para auxiliar, precisamos estar bem. E às vezes somos minados em situações que realmente a mente fica, e é o que Ramês está chamando a atenção. Pois que neste processo em que você relatou, já houve todo um envolvimento emocional e psíquico. E isso sufoca, isso machuca, isso angustia. É o que ele está relatando. Agora, este caso não é somente seu, é de grande maioria ou da grande porcentagem dos espíritos encarnados na Terra. Então, como fazer? E de que forma fazer? Desligar-se ou distanciar-se não é recusar ajuda afetuosa, nem viver uma aceitação passiva e resignada, mas evitar relacionamentos desgastantes e perturbadores. Cada ser humano é responsável por si mesmo. Por isso precisamos perceber os problemas que não são nossos e cuja solução não nos pertence. A ansiedade e a preocupação não ajudam em nada. Então nós precisamos aprender a trabalhar isso. Se o Criador nos deu uma vida social, é porque juntos podemos amparar os passos vacilantes uns dos outros. Então vejam bem, nós temos um convívio social. Se Deus nos permite isso, é porque nós podemos ajudar. Enquanto sozinho, podemos tropeçar mais facilmente diante das perigosas trilhas da jornada terrena. A generosidade não consiste em doar de forma abundante e descontrolada, mas em como e quando doar adequadamente. E como é que nós vamos fazer isso? Aprendendo a olhar para o outro com carinho, mas necessitamos ser sinceros. E às vezes a sinceridade, ela machuca, para quem não está acostumado com a sinceridade e com a verdade. Porque muitos corações não querem enxergar isso em si mesmo. Ser generoso é entender que o silêncio momentâneo é muitas vezes
a melhor ajuda. É saber confiar na ação do poder superior e reconhecer que as experiências da vida, certas ou erradas, são as que geram amadurecimento e crescimento espiritual. Então, neste caso, necessitamos extrair da lição algo que possa fazer com que nós cresçamos moralmente e espiritualmente. Então, seja sincera com ele. Não no sentido que você vai desamparar, não. Mas, olha, já pensou para onde que você vai? Como que você vai? Porque aqui você está recebendo tudo, você tem tudo para você. Mas quando você sai do hospital, você vai para onde? Você vai viver como? Deixa ele pensar, deixa ele refletir. Vamos ver qual vai ser a resposta. E muitas vezes a resposta, as pessoas dizem assim, que é o egoísmo. Eu me viro sozinho. Sempre me virei. Bacana. No dia da alta, nem aqui eu venho. Percebeu? Às vezes, precisamos ser duros. Precisamos ser duros. Para que o outro aprenda. Caso contrário, a acomodação pode prejudicar o caminhar do espírito. Essa é a primeira lição da generosidade. Nós continuaremos na segunda parte, na próxima reunião de tratamento espiritual. Então, lembremos, ser generoso é aprendermos a abrir os nossos corações àquilo que é importante para nós, no sentido de aprendermos a gostar de nós e vivermos nas relações com respeito, sem envolvermos emocionalmente nos problemas do outro que ele necessita e precisa resolver. Que Jesus possa nos abençoar, nos amparar. Nós vamos fazer a nossa prece final, agradecendo imensamente a espiritualidade. A oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra e no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cairmos em tentações, livrando-nos de todo o mal, pois que em Ti encontramos a paz, a verdade, o amor, por todo sempre, que assim o seja.